Viva chegou ao Biosfera. Sabia que dentro de poucos anos Portugal vai ter a eletricidade mais cara do mundo devido ao Plano Nacional de Barragens e aos parques eólicos? Feitas as contas, estas novas barragens vão produzir 0% de energia líquida. Mais à frente explicamos como se chega a este valor. No entanto, o Estado comprometeu-se a dar às concessionárias hidroelétricas 49 milhões de euros por ano, haja ou não produção. Confuso? É natural. Estas são algumas das verdades pouco divulgadas do Plano Nacional de Barragens. Fique connosco. O Biosfera conversou com João Joanás de Melo, o autor de um memorando assinado por diversas ONG e entregue recentemente à Troika, que põe a nu vários números. Com o especialista em energia José Pinto de Sá, fizemos as contas da produção nula das novas barragens. Sabia que a linha do Tua poderia ficar ligada à alta velocidade espanhola dentro de 2 anos? Fique a conhecer tudo com Daniel Conde, do Movimento Cívico pela Linha do Tua, José Silvano, presidente da Câmara de Mirandela, e Pedro Couteiro, da Coagrete, da EDP, apenas o silêncio. Pela primeira vez fez-se as contas de quanto vai custar ao Estado, ou seja, a todos nós, avançar com o Plano Nacional de Barragens. O resultado são 16 mil milhões de euros. Significa também um aumento de 10% na fatura elétrica das famílias ao longo dos anos. Para os especialistas em energia e para os críticos das barragens, há falta de transparência em todo o processo. Na Foz do Tua, as obras da nova barragem correm a todo vapor. O empreendimento hidroelétrico recebeu luz verde em maio de 2009, com a emissão da Declaração de Impacto Ambiental. No início deste ano, as obras arrancaram. Foz Tua é uma das 10 barragens a integrar o Plano Nacional de Barragens, com elevado potencial hidroelétrico. Este foi explicado ao povo português como parte da solução para a independência energética do país, mas nunca ninguém explicou quanto é que isso nos ia custar até hoje. Os números oficiais apontam para um investimento nestas 9 grandes barragens de cerca de 3.600 milhões de euros. Isto é o valor que vai ser pago às empresas construtoras que vão construir as barragens. Só que isto não é o custo real do empreendimento. O custo real do empreendimento vai ser isto, mais o lucro das empresas elétricas, a EDP, a Iberdrola, a Endesa, mais os juros dos empréstimos que vão ser pagos aos bancos que vão estar envolvidos no negócio. O custo total disto, não existem números oficiais, nós fizemos os cálculos, serão aproximadamente 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros é praticamente 20% do dinheiro que o FMI e o Banco Central Europeu emprestaram a Portugal em maio deste ano. O investimento poderia ser justificável se garantisse de facto uma produção energética considerável, mas segundo o plano de barragens, estas vão ter capacidade para produzir 1,7 terawatts-hora por ano, ou seja, apenas 3% da eletricidade que o país consumiu em 2010. Contudo, estes números só dizem metade da verdade. Se adicionarmos à equação a energia que as barragens vão consumir para bombear água, o ganho energético é zero. No total, estas novas barragens ou reforço das antigas vão produzir 175 megawatts em média, como se estivessem a produzir sempre este valor, vão produzir 175 megawatts oriunda dos rios. Isto é o que vai ser acrescentado, isto é o que resulta de facto do aproveitamento dos rios que as barragens trazem. Portanto, isso significa que é água que é armazenada nas albufeiras e depois há uma barragem que cria um desnível e que permite depois que esta água seja turbinada, transformada em eletricidade. 175 megawatts. Mas, além disso, as barragens vão consumir, portanto, funcionando não como produtoras de energia elétrica, mas como consumidoras de energia elétrica, como estações elevatórias de água, vão funcionar ao contrário, e consumir 750 megawatts em média de origem eólica para levar a água de baixo para cima do rio. Os 750 megawatts consumidos das eólicas são devolvidos, mas não em 750, mas em 565, portanto, que são 3/4 daquele valor. Porquê? Porque 1/4 desta energia de origem eólica vai-se perder no processo primeiro de bombagem e depois de turbinagem. Estes processos não têm um rendimento perfeito, há perdas e essas perdas são sensivelmente 25%, 1/4. Portanto, a energia total que é entregue à rede vão ser de 750, que é 1/4 da origem do rio e 3/4 da origem no vento. Mas estes 750 limitam-se a igualar os que são consumidos da origem eólica e, portanto, o saldo é nulo. Mas a maior parte da produção de energia eólica é de madrugada, portanto há aqui claramente um excesso.
O que as barragens vão fazer é armazenam esta energia eólica aqui para a devolverem à rede nas horas de maior consumo. Portanto, as barragens efetivamente prestam um serviço à energia eólica. Este mix energético nunca foi testado anteriormente noutro país. Ninguém sabe, aliás, se vai funcionar. E existem várias razões que levam a questionar o sucesso do esquema. Do ponto de vista das barragens, o negócio é o seguinte. As barragens compram a energia a esta hora, portanto, madrugada, muito barata, porque, como ela é em excesso em relação à procura, tem um preço muito baixo, pode ter até um preço zero. Tem acontecido em várias horas do dia, nestas alturas de excesso de produção eólica, a energia está a custo zero, basicamente ninguém quer. E, portanto, eles podem comprá-la a um custo zero e depois vendem-na nas horas de ponta ao custo máximo, porque é na altura em que há maior procura, cerca de 8, 9 cêntimos. E isso pode ser, por quilowatt-hora, e isso pode ser suficiente para rentabilizar o investimento nas barragens. As concessionárias são, portanto, umas privilegiadas. Por um lado, compram barato e vendem-nos caro. Por outro, são as únicas a poder comprar energia eólica, tendencialmente a 0 cêntimos. O consumidor particular paga sempre uma tarifa fixa pela eólica, mesmo que a compre numa hora de excesso de produção. Em 2010, esse valor foi de 9 cêntimos e meio por quilowatt-hora. Na sua fatura, esse subsídio não vem descrito como custo de energia, mas sim como custos de interesse geral. Neste caso, além dos 9 cêntimos e meio que o consumidor vai pagar pela eólica, vai pagar mais, em média, 5, 6 cêntimos, que é o rendimento da barragem. Portanto, isto significa, há umas contas feitas aproximadas, porque não há dados públicos exatos sobre isto, que isto vai levar o custo de energia eólica, que neste cenário, no cenário que existia, de vir a abastecer completamente o país de energia eólica, para valores totais da ordem perto dos 15 cêntimos por quilowatt-hora. Eu diria que isto, se for inteiramente realizado, vai-nos trazer a eletricidade mais cara do mundo, vai-nos igualar e provavelmente fazer ultrapassar os custos de eletricidade na Dinamarca e na Alemanha. Há ainda outro dado que tem passado despercebido à maioria das pessoas. O Governo vai dar um subsídio de 20 mil euros por megawatt instalado a todas as centrais produtoras de energia, mesmo que nunca produzam nada. Isto traduz-se numa despesa de 49 milhões de euros anuais. O nome dessa legislação é um incentivo à potência garantida. Ou seja, por uma central elétrica existir, seja ela hídrica ou termoelétrica, ela tem direito a receber o subsídio do Estado, só para estar lá parada à espera de talvez ser preciso pôr lá a funcionar. Bom, portanto, por outras palavras, isto é uma renda. Mas não pense que são só as barragens que recebem subsídios. Segundo a entidade reguladora dos serviços energéticos, os custos económicos de interesse geral foram, em 2011, 2.406 milhões de euros, ou seja, 33,4% do que pagamos na fatura elétrica são apoios. Desse bolo, a maior fatia de subsídios vai para as energias fósseis. A seguir, aparecem as renováveis. 241 milhões de euros são entregues às autarquias e as regiões autónomas têm ajudas na ordem dos 4%. Os restantes 10% incluem verbas para planos de promoção de eficiência de consumo e para a ERSE, entre outros. O Biosfera questionou o Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território sobre esta medida, mas a resposta veio em branco. Foram razões como esta que levaram várias ONGs a redigir um memorando com todos estes dados e a enviá-lo à Troika. Na região de Foz Tua, enquanto uns defendem a barragem como motor de progresso, outros acreditam que ao submergir esta linha centenária e grande parte do vale, se está a hipotecar o futuro da região. Como medida compensatória pela construção do empreendimento hidroelétrico, os municípios vão receber 900 mil euros por ano. O que é que se pode fazer com 900 mil euros por ano? Não pode fazer nada, mas pode fazer-se, se a antecipação for 10 ou de 20 anos, dá 9 ou 10 milhões de euros em cada pacote. E isso já é alguma coisa para desenvolver. Agora, tudo isto não é nada se tivéssemos a paisagem com
a linha do Tua e não a barragem. Se metade desse dinheiro fosse investido em modernizar a linha entre, neste caso, a Foz Tua e Mirandela, e depois continuando mesmo até Espanha, não tenho dúvida que tinha uma fileira turística que gerava muito mais riqueza do que todos estes projetos que possam vir, que não é certo que venham, mas que possam vir nas contrapartidas desta barragem. Que desenvolvimento houve no distrito de Bragança e em todo o Trás-os-Montes, com 10 ou 15 ou 20 grandes barragens que há no território? Não houve desenvolvimento nenhum. Miranda do Douro, outro concelho transmontano, tem 2 grandes barragens, não ofere de rendimentos da EDP por essas 2 grandes barragens o suficiente para pagar sequer a iluminação pública do concelho. Não continuem com essa patranha, com essa mentira de que uma barragem traz desenvolvimento. Isso é mentira. É mais que evidente que as barragens servem, acima de tudo, para viabilizar a energia eólica. Agora importa perguntar, para aproveitar a energia dos parques de vento já instalados no país, precisávamos de novas barragens? Ora, diz o Plano Nacional de Barragens que nós precisamos, para cada 3,5 megawatts de energia eólica, precisamos de 1 megawatt de bombagem. E, portanto, para a potência de eólica que nós vamos ter no país com muito otimismo daqui a 10 anos, nós precisaríamos de cerca de 2.400 megawatts de potência de bombagem. Ora, nós já temos instalado neste momento 2.510, já a funcionar ou em obra. Ou seja, sem nenhuma nova barragem. Portanto, só nas barragens já existentes, entre aquelas que já estão em pleno funcionamento e aquelas que estão a fazer reforços de potência, nós já temos potência de bombagem excedentária em relação àquilo que é preciso para fazer o tal esquema da bombagem. O caderno de encargos do Plano Nacional de Barragens previa uma certa potência, mas depois os valores que foram contratados e aceitos pelos construtores, nomeadamente a EDP, a Iberdrola e a Endesa espanholas, que foram quem ganham os concursos para as barragens, os valores com que eles efetivamente comprometeram em termos de potência são muito maiores do que o que estão no caderno de encargos. O que significa que não vão produzir mais energia, vão ter capacidade de armazenar e de movimentar mais energia eólica para bombagem e depois para turbinagem. E porquê que isso aconteceu? Não é claro, porque não há documentos públicos que permitam entender quais foram as contas que foram feitas. Isto é uma negociata para sacar o máximo possível de dinheiro ao Estado através do subsídio de garantia de potência. Não é uma necessidade de nós termos tanta potência instalada no nosso sistema elétrico. No memorando enviado à Troika, as organizações ambientais afirmam que investir em eficiência energética é 10 vezes mais barato que o plano de barragens e também mais eficaz. Nós temos um potencial de poupança na ordem dos 10% do total de consumos, com investimentos de retorno até 3 anos. Ou seja, investimos agora o dinheiro, dentro de 1 ou 2 ou 3 anos recuperamos o dinheiro e depois é só lucro. Isso permite poupar 10% do total do nosso consumo atual, quer no setor elétrico, quer noutros. Se estivermos dispostos a investir a um prazo um bocadinho mais longo, 6 anos, digamos, o potencial de poupança é mais de 20%. Se estivermos dispostos a ter um período de retorno de 10 anos, o potencial de poupança é próximo dos 30%. 20% a 30% de poupança é, segundo Joanás de Melo, o equivalente a um saldo positivo de 12 mil milhões de euros. A Troika já está na posse de todos estes dados. A plataforma espera agora uma resposta, de preferência um convite para discutir estas e outras informações que têm passado despercebidas aos consumidores. A barragem de Foz Tua vai submergir uma linha centenária que poderia vir a criar 11 vezes mais empregos que o empreendimento hidroelétrico. Deixar morrer esta linha ferroviária é ignorar as potencialidades do património como fonte de desenvolvimento regional. A partir das 5 da tarde, o movimento do metro de Mirandela adensa-se. É nessa altura que os alunos das 2 escolas da cidade começam a ir para casa. Para muitas pessoas, esta automotora é a única forma de se deslocar ao centro de saúde, à farmácia ou ao mercado. Em 2010 o movimento foi de cerca de 70 mil passageiros. Só que nós, por estimativa, se não fosse esta interrupção entre o Caixão e o Tua, ou pelo menos que desse para ir só até à Brunheda, podiam ter sido 100 mil ou 110 mil. E esta diferença ao longo destes últimos 3 anos, desde agosto de 2008, representa uma perda em termos de bilheteira e em termos de comércio aqui em Mirandela de mais de 2 milhões de euros. O comboio deixou de ir até à Brunheda depois do descarrilamento que em 2008 vitimou 2 pessoas. Imaginemos, por exemplo, a linha do Norte tivesse problemas destes.
Eu duvido que entre Lisboa e o Porto se deixasse de investir na segurança da principal linha do país. Porque é que aqui nós, no Nordeste Transmontano, o quê? Somos cidadãos de segunda, não merecemos este investimento? Claro que merecemos este investimento. Daqui a uns anos, o rio Tua, na Brunheda, já não será assim, caso a barragem venha a ser construída. Esta área faz parte dos 16 km de vale a ser inundado pela água da Albufeira. Parte da centenária linha do Tua ficará submersa. Este túnel nunca mais será visto. O trabalho hercúleo de centenas de homens que escavaram rocha será afogado pelos interesses hidroelétricos. Esta zona, obviamente, é a mais importante do Vale, porque ela permite a conexão com a linha do Douro, com o Rio Douro, com os seus barcos de cruzeiro e com o restante de Trás-os-Montes, quer com Mirandela, quer numa hipótese da linha ser recolocada até Bragança e até Puebla de Sanabria, onde uma linha de caminho de ferro de alta velocidade ligará a Madrid numa hora e meia. Acho que isto basta para qualquer pessoa de bom senso e de bom coração pensar um pouco que o futuro da região estava em grande medida neste projeto que está agora amputado de forma quase que definitiva por esta barragem. A barragem é a última machadada de uma morte lenta a que a linha do Tua tem sido sujeita. Em 1991 estava aberta em toda a sua extensão 133,8 km. O dia 17 de dezembro desse ano marca o início do fim. Uma composição descarrilou no caminho de Macedo Cavaleiros até Bragança. A linha ficou suspensa à espera de obras. Quase um ano depois, a CP retirou o material circulante da estação de Bragança na célebre Noite do Roubo, como é conhecida na região. Durante 3 anos só circularam comboios de Mirandela para o Tua, mas em 1995 a Câmara da cidade criou o metro e reabriu 4 km até Carvalhais. Esta estação é hoje o fim da linha. Reabrir os 76 km até Bragança é uma aspiração de Daniel Conde, do Movimento Cívico pela linha do Tua, mas o movimento quer ainda mais. Nós temos de reivindicar a construção de um canal, de uma via férrea, que ligue Bragança à Puebla de Sanabria. E isto porquê? Porque passaria pelo aeródromo de Bragança, que quando for renovado vai conseguir receber aviões do porte de um 737, são 200 passageiros por avião, e puxar para si também algumas companhias low cost. Ou seja, por exemplo, nós de Paris teríamos voos diretos para Bragança. Passando a fronteira, chegaremos até à Puebla de Sanabria, que daqui a 1 ou 2 anos vai ter uma estação de alta velocidade, na linha de alta velocidade Madrid-Vigo. Especialistas em mobilidade e em turismo acreditam na possibilidade de se criar um oito ferroviário onde se pudesse ligar Salamanca ao Douro através do Tua e seguir até Puebla de Sanabria. Daí poderia apanhar outro comboio, por exemplo para Santiago de Compostela, e descer até ao Porto. Os custos que essa linha teria até à fronteira, mesmo que fossem consideráveis em termos de umas centenas de milhões de euros, se calhar custavam menos do que o troço da autoestrada transmontana que agora está a ser feito. Portanto, era uma questão de prioridade. O problema é que as prioridades em Trás-os-Montes nunca foram assumidas por nenhum governo. Por nenhum, nem este, nem outro. O Douro é atualmente a terceira região turística mais procurada do país. Para a linha do Tua, essa é uma oportunidade que poderia ser aproveitada, mas o troço mais imponente e singular do Vale vai ficar inundado e com ele a possibilidade de um turismo ferroviário diferente. Um pouco à semelhança dos cruzeiros ferroviários que fazem na Espanha, no norte da Espanha, que seria um comboio a vapor, com refeições servidas a bordo e que viria desde o Tua até Mirandela e futuramente, se a linha chegar outra vez a Macedo e a Bragança e mesmo até à Sanabria, esse comboio faria todo esse percurso. Convém dizer que este comboio histórico é um comboio que já existe, da CP, de via estreita, mas que está parado na régua sem serventia alguma. Está lá a apodrecer, já conseguiram dar cabo da caldeira da locomotiva a vapor por falta de manutenção, etc. Com esta ideia, Daniel Conde, gestor de formação e funcionário do Metro de Mirandela, ficou em terceiro lugar no concurso Acredita Portugal. A CP nunca quis recebê-lo para conhecer o projeto. Este integra ainda comboios Aventura, que funcionariam como complemento de mobilidade ao rafting. Estudos feitos em universidades portuguesas demonstraram que o turismo ambiental e cultural na zona do Tua geraria 11 vezes mais empregos por €1 milhão investidos do que a barragem criará.
Como medida de compensação pela submersão da linha, a EDP deveria, por obrigação do caderno de encargos, construir um novo troço ferroviário, mas esta possibilidade nunca foi realmente levada em linha de conta. A desculpa foi da EDP que se eles tivessem de construir uma alternativa ferroviária que teriam que desistir da barragem. Pois bem, mas era obrigação deles que desistissem da barragem. Este parâmetro foi posteriormente alterado e a proposta que existe para Foz Tua é um plano de mobilidade multimodal. Se imaginarmos alguém a vir da linha do Douro aqui para o Vale do Tua, para o interior de Trás-os-Montes, de forma ferroviária, pelo comboio, ele chega à estação do Tua e tem de mudar para um comboio de via estreita que o leva até a um funicular, ou seja, logo aqui tem um transbordo. Chega a esse funicular, passa para o funicular 2 transbordos. Chega à parte de cima, ao coroamento da barragem, e tem de atravessar a pé todo o coroamento da barragem até chegar a um ancoradouro já na Albufeira do Tua, 3 transbordos, e tem de andar 400, 500 metros a pé, faça chuva, faça sol. Depois vem de barco até à Brunheda, outro transbordo, e depois na Brunheda muda para o comboio, outro transbordo, e aí sim vai de comboio até Mirandela. E eu pergunto, com toda a honestidade, qual vai ser o turista que vai se sujeitar a uma coisa destas? É conhecido o potencial de eutrofização das albufeiras das barragens e, neste caso, o turista pouco poderá apreciar nas margens, já que estas vão estar sempre despidas devido à alteração constante do nível das águas. Aliás, a flora mais rara e que, segundo muitos botânicos, deveria ter dado ao Vale do Tua o estatuto de proteção da rede Natura, vai ficar submersa com a barragem. O turismo de barragem aqui é pouco provável, pode ser obviamente incentivado através da injeção de dinheiro e de uma promoção um pouco histérica, de qualquer coisa que de facto não representa um bom produto, não de todo. É fácil perceber pela orografia, escarpas muito afiladas, que é difícil utilizar estas zonas. Ademais, a qualidade da água não será de uso balneário com certeza e, portanto, o uso será certamente muito limitado. O movimento cívico da linha do Tua, os ambientalistas e o município de Mirandela acreditam que ainda é possível travar a barragem e reabilitar a linha. Esperam com expectativa o parecer da Troika sobre o Plano Nacional de Barragens e mantêm sempre presente na memória a história de Foz Coa. O Pardão já ia a meio quando as obras pararam definitivamente. Há toda uma dinâmica cultural, económica e social que pode ser bem mais rentável do que alguma vez uma barragem venha a criar. A continuar o projeto da barragem ganha a visão curta e o lobby da energia. Se parar, ganhamos todos.